Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente por meio dessa palavra e vir falar conosco. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que seja um final de semana repleto de bênçãos e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente aqui falando conosco. Vamos lá? O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos. Quero ler com vocês o capítulo 26, a partir do verso 1, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: Então Agripa disse a Paulo: Você pode falar em sua defesa. Paulo fez um sinal com a mão e começou sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz de ter hoje a oportunidade de lhe apresentar minha defesa contra todas as acusações feitas pelos líderes judeus, pois sei que conhece bem todos os costumes e controvérsias dos judeus. Portanto, peço que me ouça com paciência. Como os líderes judeus sabem muito bem, recebi educação judaica completa desde a infância, entre meu povo e depois de Jerusalém. Também sabem que estejam dispostos, e talvez estejam dispostos a confirmar que vivi como fariseu, a seita mais rígida da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no cumprimento da promessa feita por Deus aos nossos antepassados. Somente até aqui, para aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje, irmãos. Eu gosto de contextualizar o livro de Atos com a referência de que ele é a ponte, porque sempre quando creio que estou trazendo essa palavra, Deus está nos transicionando, ou seja, nos levando de um lugar a outro, mesmo que seja espiritual, mental ou até mesmo físico, porque relata bem a ponte entre Jesus Cristo e nós, até hoje aqui do outro lado, na América Latina, por meio desses homens, como Paulo, Estevão, Pedro, Tiago e João e todos os outros que eram os mártires da igreja, a semente da igreja, o sangue dos mártires, homens que amaram Jesus Cristo e deram a sua vida para que a palavra chegasse até nós. E aqui Paulo está testemunhando de frente ao rei Agripa e ao governador Festo, numa eloquente pregação, contando o seu testemunho a fim de alcançar aqueles corações. E eu quero fazer algumas aplicações pertinentes a isso. Ele fala: Então Agripa disse a Paulo: Você pode falar em sua defesa. Irmãos, muitas vezes seremos acusados e teremos a oportunidade de nos defender, uma oportunidade que Paulo está vivenciando. E essa oportunidade se refere a um cumprimento de uma promessa, de uma promessa feita pelo próprio Mestre Jesus aos discípulos, visto que quem recrutou Paulo foi o próprio Senhor Jesus, como relatado em Atos capítulo 9, irmãos. Muitas vezes nós vamos ser colocados diante de gente grande, vamos ser colocados para falar, vamos ser colocados para contar aquilo que aconteceu. Isso é cumprimento de promessa, irmão. Cumprimento de promessa evidenciados em forma de oportunidade. Eu quero repetir: cumprimentos de promessa evidenciados em forma de oportunidade. Agripa e Paulo e Festo está dando a oportunidade para Paulo falar. Olha o que diz em Mateus capítulo 10, versículo 18. Palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos: E vocês sofrerão julgamento diante de governadores e reis por minha causa. Isso lhes dará a oportunidade de falar a eles ao meu respeito e dar testemunhos aos gentios. É uma promessa, é algo que o Senhor predisse, é algo que estaria no futuro. E Paulo está ali de frente ao rei Agripa e ao governador Festo. Bom, e o que nós fazemos? Paulo fez um sinal com a mão e começou a sua defesa. Então eu quero te falar, meu irmão, esteja preparado quando a oportunidade chegar. Esteja preparado. Logicamente a nossa capacitação ela vem por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo ele sempre nos prepara para toda ocasião a qual o Senhor nos coloca. E dói muito ser preparado, irmão. Dói muito ser moldado por Deus. Mas Deus jamais vai nos levar a um lugar onde a sua graça não nos alcance e aonde possa ir além dos limites daquilo que é a nossa força e a nossa força não possa estar. E mesmo que nós percamos o vigor, ele é fiel, conforme Isaías 40, versículo 31, diz que ele renova as nossas forças e nós voaremos como águia, ou seja, além das circunstâncias. E
ele é responsável também por completar o nosso vigor e as nossas forças. Então tudo que você está passando faz parte de uma lapidação, de um treinamento, para que nós estejamos preparados para quando a oportunidade chegar. A palavra fala em Efésios 5,16: e aproveitem ao máximo cada oportunidade que tiverem de fazer o bem, porque os dias são maus. E Paulo, é o próprio Paulo que escreve isso, ele mostra para nós que devemos aproveitar quando a oportunidade chegar. Tem oportunidades que passam, irmão, e não voltam. Tem oportunidades que elas vêm uma vez só. E normalmente elas vêm disfarçadas de um dia mal, de uma dificuldade. Toda oportunidade, meu irmão, aliás, toda não. Algumas oportunidades podem estar escondidas na dificuldade. As oportunidades podem estar escondidas nos problemas que você está enfrentando. O problema pode te revelar o propósito. Fique atento e esteja preparado. Olha, no versículo 2 ele fala: Rei Agripa, considero-me feliz de ter hoje a oportunidade de lhe apresentar minha defesa. Irmão, reconheça competência atribuída aos outros. Paulo estava feliz de estar de frente ao rei Agripa. Paulo se sentia bem por estar ali, porque ele sabia que estava cumprindo um propósito, que aquilo levaria ele ao propósito maior, que era justamente a pregar o imperador César. Ele sabia que a alegria dele estava justamente em mostrar o que Jesus estava fazendo na vida dele. Então, não se sentiu menor, não se sentiu maior. Pelo contrário, irmão, estava feliz, estava reconhecendo a competência de Agripa ao julgar o caso dele. Então, reconheça, irmãos. Sabe, reconheça o que Deus deu aos outros. A palavra fala que não há autoridade que não seja constituída por Deus. Que não seja, que nenhuma pessoa que está em algum lugar, que não seja fora da permissão ou da vontade de Deus. Por mais que seja alguém ruim, irmão, foi permissão de Deus estar ali. Foi permissão de Deus. Precisamos aceitar, compreender e reconhecer com felicidade. Romanos 13:7 diz: dai a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Cada um, irmão, de acordo com aquilo que é dado. Nós fomos chamados assim para reconhecer, para que a nossa consciência esteja limpa diante daquilo que nós fazemos, daquilo que nós somos. Mesmo que a pessoa do outro lado, meu irmão, no seu julgamento, no nosso julgamento, não mereça. Devemos andar assim. Olha, a palavra fala: apresentar minha defesa contra as acusações feitas pelos líderes judeus. Tinha um propósito dele estar ali. Tinha um propósito, justamente, que Deus colocou ele ali, irmão. Por quê? As pedras, elas não vão parar. Acusações feitas pelos líderes judeus. São acusações feitas pelos homens que outrora Paulo estava andando junto com eles. Mas por que mudou de opinião? Porque houve a visão aberta, porque a luz de Deus, a luz do Senhor Jesus chegou a ele. Ele mudou totalmente o caminho, irmão. Ele viu que Jesus era a verdade. E os fariseus, eles não reconheciam isso de fato. Não reconheciam. E talvez por isso a inveja alcance. Uma coisa que nós percebemos, irmão, na caminhada com o Senhor Jesus, é justamente isso. Nós vamos ter que enfrentar inveja, maldade. E as pedras vão vir em forma de afronta. As pedras não vão parar. As pedras não vão parar de chover. Eu quero repetir para que entre em teu coração: as pedras não vão parar de chover. Mas fique tranquilo, está sobre tudo, sobre o controle do Senhor Jesus. Continue caminhando, porque Ele é responsável por te sustentar nesse caminho. E não é as pedras que vão parar, mas é você que vai ficar mais forte. Tudo que nós vimos e sentimos tem um propósito, irmão: nos lapidar para esse propósito. Então, se as pedras não pararem, fique mais forte você. Eu quero repetir: se as pedras não pararem, fique mais forte você. Fique mais forte você diante da afronta. Fique mais forte você diante das acusações. Fique mais forte você diante das injustiças. Fique mais forte você diante de tudo aquilo que tenta arrancar lágrimas. Fique mais forte você diante da circunstância que lhe foi imposta. Peça ajuda a Deus. Isaías 54, versículo 17. Mas no futuro, quem fizer armas para destruir você vai se dar mal.
Quem tentar acusar você num tribunal acabará sendo condenado. Essa é a herança dos servos do Senhor, a bênção que eu dou a você, diz o Senhor. Então fique mais forte para que você receba essa bênção, uma herança dos servos do Senhor. Mesmo que te acusem, te aponta o dedo, dedos apontando, saiba que é o Senhor que faz justiça. Romanos 12:14, o 14:12 fala: a vingança pertence ao Senhor, então deixe com Ele, faça o que Ele mandou fazer, aproveite a oportunidade, não perca tempo com as pedras, não perca, não, só atiram pedras, meu irmão, só atiram pedras em árvores que dá fruto, inseto não ataca a luz apagada. Olha, a palavra fala, Paulo continua: pois sei que conhece bem, versículo 3, todos os costumes e controvérsias dos judeus. Peço que me ouça com atenção. Olha, quem estava de frente a ele sabia o que estava acontecendo. Quem estava de frente a Paulo, o governador Festo e o rei Agripa, sabiam sobre as controvérsias dos judeus, ou seja, as contrariedades, como eles eram controversos, como eles mesmos caíam em contradição. E os costumes, as coisas que eles estavam acostumados a fazer. Então, irmão, muitas vezes, os próprios fatos falarão por nós. Eu quero repetir, os fatos falarão por você. Deixa que Deus haja por meio da circunstância. Deixa que Deus, sabe, e Deus ele é especialista nisso, meu irmão, em mudar a circunstância. Deus ele é especialista, embora ele não manipule, irmão, a história da humanidade. Ele pode, pela sua soberania e pela sua graça, muitas vezes se interpor numa questão de intervenção justamente na história da humanidade. E é isso a história que a Bíblia nos conta, que Deus age no meio do seu povo por meio da circunstância. Como? Ele entra, irmão, como uma pessoa e age de alguma forma ou de outra, nos conduzindo ao milagre. Então deixe que a história, deixe que tudo que está acontecendo fale por você. Em 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 15, fala: é da vontade de Deus que a vida correta de vocês faça com que se calem aqueles que incessantemente condenam o evangelho, sem saberem o que ele pode fazer por eles, pois nunca experimentaram o seu poder. Pedro está falando de alguém que não conhece, irmão, o poder de Jesus. O evangelho, as boas novas, as promessas são manifestadas na palavra em execução por meio de Jesus. Paulo vivenciava isso nesse momento, irmão. Paulo acreditava, aqueles homens não acreditavam. E se ninguém crê, meu irmão, creia você. Eu quero repetir, creia você, porque a semente plantada, ela florescerá. E a sua bússola sempre será a fé. Estou pregando aqui para pessoas em que a história, em que o contexto em que foram inseridos está totalmente ao contrário daquilo que é a promessa. Mas Deus vai te colocar de frente de pessoas que sabem a verdade, que sabem as controvérsias, que sabem os costumes. Eu estou pregando aqui para pessoas que sofreram ataques dos insetos, que sofreram ataques das pedras. É verdade, meu irmão, tem muita lagartixa que pensa que é jacaré. Mas saiba que Deus vai colocar as pessoas que sabem da verdade, e os fatos falarão por você. Acalme o teu coração. É da vontade de Deus que a vida correta de vocês faça que se calem aqueles que insensatamente condenam o evangelho. É a vontade de Deus. Então cale-se e deixe Deus falar através da circunstância. Ele dará peso à sua palavra, ele dará peso ao seu testemunho. É Deus o responsável por fazer isso. No versículo 5 fala também, ele fala assim, no versículo 4, irmãos, perdoa. Como os líderes judeus sabem muito bem, recebi educação judaica completa, desde a infância entre o meu povo e depois em Jerusalém. Irmãos, outra coisa que fala por nós é a nossa história, é o nosso currículo. E mesmo que nós tenhamos, e eu vou chegar lá, alguns pontos sujos, e na verdade quem não tem, Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, meu irmão, mas
A sua história, além dos fatos, a sua história também falará por você, como os líderes judeus sabem muito bem receber educação judaica completa desde a infância, entre o meu povo e depois em Jerusalém. Ele andou ali, ele andou pelo povo, ele andou por Jerusalém, ele vivenciou, as pessoas conheciam Paulo. Ele não estava ali ao acaso, Deus não escolheu ele à toa. Não teve, sabe, tudo na nossa história, meu irmão, contribui. Aqui, né, que a gente vê aquele versículo do próprio apóstolo Paulo, de Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Irmão, a nossa história também falará por nós. A nossa história muitas vezes dirá quem nós somos. Nós não precisaremos perder tempo nos explicando. Tudo aquilo que nós fizemos e tudo aquilo que nós fazemos normalmente falará justamente daquelas pessoas que não fazem a metade do que nós fizemos, do que nós fazemos e do que nós fizemos, daquilo que nós estamos fazendo no momento, daquilo que nós fomos colocados para fazer. Então a história falará por nós, não se preocupe. Olha, quero ler com vocês porque isso tudo faz parte de uma construção, de uma história, de alguém que tem a história escrita pelo dedo de Deus. Irmão, Deus sabe como construir a nossa história. Quando nós entregamos o nosso futuro desconhecido a um Deus conhecido, Ele sabe completamente como fazer. Acalma o coração, deixa, sabe, que eles analisem os fatos, deixe que eles olhem para a sua história. Não se preocupe com isso, não se preocupe. Isaías capítulo 50, versículo 8 diz: aquele que vai me declarar justo está bem perto. Deus está bem perto de você, meu irmão. E o próprio Isaías pergunta: quem se atreve a lutar contra mim? Vamos junto à presença do juiz. Quem é o meu acusador? Que ele me enfrente. E aonde estava a segurança de Isaías, meu irmão? O que vai me declarar justo está bem perto. Eu quero declarar, ele está bem pertinho, irmão. Ele está bem pertinho, irmão. Não se preocupe. Não se preocupe. Muitas vezes Deus vai chamar justamente as pessoas a olharem para a sua história. E nesse momento poderá vir um despertar. E olha, a pessoa fala: também sabem e talvez estejam dispostos a confirmar que vivi como fariseu, a seita mais rígida de nossa história. E Paulo coloca aqui isso como um pecado, uma seita, algo que não tem valor, algo que é uma mancha em seu passado. E Paulo não tem dificuldade de falar daquilo que ele se arrependeu. Você percebe isso, irmão? Você vai perceber isso na vida de homens e mulheres de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Nossos erros não nos definem. Eu quero repetir, o seu erro não te define, meu irmão. O seu erro não te define, minha irmã, a não ser que você dê poder para ele, assim que você queira. Que assim seja. Não te define. Todos nós pecamos. Os nossos erros não nos definem. Talvez estejam dispostos a confirmar. E com certeza estarão ali para apontar os dedos. Mas não se preocupe. Romanos 8, versículo 33. E quem poderá intentar acusações contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Deixa Deus tomar a frente das ações. Quando Deus toma, é Ele quem justifica. Agora, quando nós falamos, Ele se cala. Então cale-se, deixe Ele mostrar por meio da sua história, por meio dos fatos. Olha, por quê? Quero terminar, porque ele fala aqui, ó. Agora ele está apontando para o tempo atual. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança, no cumprimento da promessa feita por Deus aos nossos antepassados. Irmãos, e aqui mostra o que Paulo sempre esteve fazendo, a sua busca, porque desde toda a história, mesmo quando nós analisamos a história de Paulo, percebemos que, embora as suas motivações fossem corretas, o que ele fazia, a sua atitude era errada, até Jesus aparecer na sua história e consertar completamente aquilo que seria a sua atitude, a forma como fazer.
Por quê, meu irmão? O que revela a nossa essência é a nossa busca. Eu quero repetir, a busca reflete a essência. Ele buscava pelo cumprimento da promessa feita a Deus por nossos antepassados, buscava justamente por Jesus Cristo. Mas por estar cego não conseguia enxergar aquilo que verdadeiramente o tornaria e o mostraria o seu propósito de vida, estabelecendo assim uma conexão com o eterno, uma conexão com o céu. Então deixe que a busca reflita a sua essência. Desde que a busca vai mostrar, e Deus conhece, meu irmão, o teu coração. Deus conhece tudo que você está fazendo, Deus sabe exatamente, sabe? Por mais que não esteja fazendo certo, entregue para Deus, irmão, sabe? Não deixa os outros julgarem, não deixa os outros condenarem. Alinha a sua busca com o coração de Deus. O próprio Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4 e 5, dizíamos isso por causa da grande confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Não porque pensamos que podemos fazer por nós mesmos qualquer coisa de valor duradouro. O único poder que possuímos e êxito que obtivemos vem de Deus. Ele entendeu isso por meio de Jesus Cristo, irmão. Ele entendeu para que nós viemos, por que nós estamos aqui. E Deus, meu irmão, lá do olho, o céu, ele passa, a palavra fala que os olhos dele passam, percorrendo a terra, procurando quem tem retidão no coração, procurando quem tem um coração reto para ele. Mesmo que ainda não tenham aprendido por causa da ignorância, ou seja, por causa da escuridão que se formou em nosso coração durante momentos de trevas em que nós vivíamos no pecado, ele ainda pode ser a luz que corrige os nossos caminhos e nos levar ao lugar de cumprimento de promessa. João 4, 23. E é bem verdade que o tempo já chegou, que Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E talvez agora a adoração seja só em espírito, mas vai ser em verdade. Vai ser de fato a adoração por meio de testemunho. Homens presos, andando pela rua, homens livres, com a mente totalmente livre, dentro da cela. Estava adorando de fato, estava preso, estava em correntes. Embora aqueles homens não vissem isso em Paulo, não pudessem identificar algo que o acusasse, porque não há condenação quem está em Cristo Jesus, porque é Deus quem nos justifica. Mas mesmo assim estava adorando em verdade. Para quê? Para levar a graça de Deus àqueles que realmente precisam. Homens presos, andando pela rua. Então a algema não é sinal de prisão. E quando nós entendemos verdadeiramente o que é liberdade, nada pode nos parar. Chegamos a um lugar onde nos tornamos incansáveis, imparáveis e inabaláveis, e temos a plena convicção de que aquilo que Deus nos prometeu, mais cedo ou mais tarde, se cumprirá. Quero deixar essa mensagem com os irmãos, que os irmãos possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Mestre Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.